Imagina a seguinte situação, você faz as vendas que você está ali acostumado no dia a dia do seu negócio, e no dia seguinte você abre a sua conta bancária, olha o extrato e o dinheiro que era para cair não tá lá. Isso é um problema que pode acontecer, as pessoas enxergam como um problema, mas de fato não ocorreu nenhum erro, nem com a operadora ali, com a credenciadora da maquininha de cartão, nem com a instituição financeira, no caso a sua que recebe, ou se for alguma outra instituição financeira que faz a transferência para essa credenciadora, não foi isso que aconteceu. Eu vou explicar nesse vídeo o que são os comprometimentos de recebíveis e como que você pode ficar alerta ao fazer um empréstimo, que isso pode acontecer, tá? Então o objetivo desse vídeo é alertar quem está aí com algum empréstimo feito em alguma instituição, com o CPF ou com o CNPJ, tanto faz, e para que isso não ocorra, para que você não se prejudique ali, porque se tu perde 2 dias de vendas do seu negócio, isso pode atrapalhar bastante o fluxo de caixa ali da sua empresa. Então, primeiro a gente precisa entender como funciona uma venda do cartão. Normalmente as pessoas acreditam, acham, né, que o cliente passa o cartão na maquininha, o dinheiro fica com aquela maquininha e no outro dia está na tua conta. Não é assim que funciona. Essa transação vai ter que passar por um registro. E aí a gente vai ter que entender o que são as registradoras. As registradoras autorizadas pelo Banco Central a agir nesse mercado, a CERC, a Nuclea, a B3 e a TAG. Eu não vou entrar aqui nesse vídeo o que faz cada uma, como ela funciona, etc, etc, etc. Só estou citando que elas existem. Vou deixar o link aqui na descrição abaixo de algumas delas, se alguém quiser dar uma lida, aprofundar sobre o tema. Mas o intuito aqui é só explicar como elas funcionam. Elas vão funcionar basicamente como cartórios digitais. Quando há uma transação numa maquininha, essa transação ela ocorre ali na POS, que é a maquininha, ela passa por uma credenciadora, que é a empresa que intermedia esse pagamento com a bandeira, depois ela passa por uma instituição financeira, que é quem vai liquidar o pagamento, ou seja, ela vai registrar esse pagamento e vai depositar esse dinheiro na sua conta. Esse registro, ele é uma obrigatoriedade, como eu disse, determinado pelo Banco Central. E aí qual é o intuito disso? É prevenir fraude, lavagem de dinheiro, traço FI, traço CO e outras atividades ilegais. Basicamente, esse processo, a gente já estabelece um outro termo que a gente pode falar, pode escutar, que é gravame. Gravame, no caso, ele é só quando um bem ele está sendo informado em algum contrato que ele está à disponibilidade daquele contrato, basicamente como uma garantia. Aqui a gente vai falar sobre recebíveis financeiros, né, no caso recebíveis de cartão, mas ele pode ser no caso de uma hipoteca à casa, no caso de um financiamento um carro, etc, etc, etc. Então, basicamente, esse gravame vai ser o registro da garantia. Como aí vocês já entenderam como funciona o fluxo do pagamento, que é a maquininha, credenciadora, instituição de pagamentos e você, a gente precisa entender como isso acontece quando a gente está falando que houve um empréstimo. Agora, imagina a situação, se algum tempo atrás você pegou e fez um empréstimo com uma instituição de pagamentos e dentro desse contrato, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, um contrato onde há esse tipo de garantia dos recebíveis de maquininha de cartão, quando você fez esse empréstimo, você deixou para você conseguir uma taxa, às vezes, de juros mais baixa, ou para você conseguir realmente um empréstimo, alguma instituição não queria emprestar, você não estava conseguindo um empréstimo, você deixa como garantia os recebíveis bancários não, deixa como garantia os recebíveis de cartão, para você conseguir esse dinheiro, assinou ali a cédula, o contrato, e estava essa garantia lá. Quando ocorre esse processo de registro, essa instituição financeira que liquida o pagamento, que faz esse depósito para você, quando ela faz o registro da transação, ela vai receber ali uma informação se você tem alguma pendência com aquela registradora. O que isso significa? Essa instituição que você pegou o pagamento, pegou o empréstimo, essa instituição que você pegou o empréstimo, ela aciona a registradora, que vai acionar a instituição financeira. E ao invés dessa instituição financeira depositar na conta que você queria, ela vai depositar na conta que você deveria quitar o empréstimo. E aí esse dinheiro já vai ser capturado ou travado de uma forma de uma trava bancária. Isso tudo é legal, eu também vou mostrar daqui a pouco umas resoluções que aprovam isso do próprio Banco Central, mas primeiramente aqui eu vou mostrar o exemplo de um possível contrato. Eu fiz uma
uma simulação no Mercado Livre. Uma garantia de um contrato ela pode ser usada por qualquer empresa financeira. Se você não quer se expor a esse tipo de situação, ou você procura uma instituição financeira onde não está designado essas garantias, ou você desiste de fazer um empréstimo, etc. Não sei qual vai ser a sua decisão. De qualquer forma, é sempre bom estar amparado ali antes de assinar o contrato. Ler o contrato, se tiver alguma dificuldade, procurar algum auxílio jurídico, etc. Aqui a gente vai passar por 3 prints que eu deixei salvo aqui pra gente dar uma olhada, que é, a gente começa aqui no quadro 6, quando ele fala sobre garantias. E aí ele trata aqui nesse parágrafo: seção fiduciária de todos os direitos creditórios provenientes de transações comerciais realizadas entre o emitente. No caso aqui, o emitente é a pessoa que está pegando o empréstimo. E os portadores de cartão de crédito e débito capturados, processados e liquidados pelo Mercado Pago ou por outra instituição de pagamento. Aqui ele já deixa claro que, se você pega um empréstimo, um exemplo, com o Mercado Pago, não faz o pagamento daquela dívida ali, e falar, vou abandonar o Mercado Pago e depois eu pago esse empréstimo, vou esperar daqui a 5 anos para ele vencer, ou eu vou esperar eles ligarem para a gente negociar e aí eu pago só o valor que eu peguei sem os juros. Enfim, alguma dessa situação que pode ocorrer, ele pode pegar o dinheiro mesmo se você mudar de maquininha. Às vezes você está no Mercado Pago, você vai para Stone, vai para PagBank, ele ainda tem essa autorização e você assinou o contrato permitindo isso, tá? E aqui a gente vai mais aqui. No âmbito dos arranjos de pagamento instituídos pelo Mercado Pago, ou por Mercado Pago, ou que o mercado participe ou interopere, etc, etc, etc. Ele vai falar aqui também sobre juros e encargos, que isso também vai estar. Uma coisa que ele vai citar aqui também é até o limite permitido pelos regulamentos aplicáveis conforme abaixo definido. Então aqui mais abaixo desse trecho vai ter ali até onde ele pode capturar o dinheiro, o percentual que ele pode, tudo descrito dentro do contrato. Aqui no parágrafo B a gente vai ter créditos e direitos creditórios presentes e futuros decorrentes de recebíveis de cartão de crédito e débito dos arranjos de pagamentos adiante indicados, etc, etc, etc. Ele vai citar aqui, no caso, todas as bandeiras de cartão de crédito. Uma coisa também que a gente precisa já entender quando a gente fala de recebíveis de cartão, a gente está falando de crédito e débito. Se em algum momento você sai do Mercado Pago e vai para uma outra conta, vamos supor que é a PagBank, e aí você tá ali, você passa a maquininha, o dinheiro que cairia da maquininha, ele é bloqueado. Só que aí vamos supor que um cliente seu faça um Pix para aquela conta. Esse dinheiro não é bloqueado. Isso é importante porque, às vezes a gente tá ali com a maquininha um pouco mais parada, um negócio de menor porte, que não usa tanto a maquininha para alguma coisa, e ele tá com uma pendência e ele tá usando ali a conta, e ele não tá percebendo. Aí às vezes ele vai passar uma coisa muito grande, e aí ele passa na maquininha, porque é natural do cliente, vai querer parcelar. E aí que acontece o problema. Por quê? Ele pega um valor que é muito significativo para o fluxo de caixa do negócio dele, ele vai perder aquele valor, às vezes não vai quitar a dívida, porque fica correndo juros lá e é absurdo normalmente, né? O juros vai crescendo disparadamente, e ele não vai ter como, às vezes, atender o cliente, se ele precisar daquele dinheiro para alguma coisa eventual e etc, ou repor algum estoque, vai depender do modelo de negócio. Então é importante ficar atento a isso. Se eu tenho alguma pendência financeira, é sempre bom olhar no contrato, volta lá nas cláusulas, dá uma olhada se tem alguma parte de garantias, para evitar que aconteça algo parecido, porque vai enrolar o negócio, tá? Aqui a gente continua. Afirma que não negociou, transferiu, vendeu ou onerou os recebíveis prestados como garantia a esta célula a favor de qualquer terceiro. Isso aqui significa o quê? Isso aqui vai significar que empresas menores não vão ter acesso a isso, mas algumas empresas grandes, elas têm como vender os recebíveis delas. Pode ser ali o boleto que ela vai receber daqui a algum tempo, ela tem como vender aquilo. Então é disso aqui que ele está falando. Essas garantias elas não podem ter sido vendidas. Em geral, a maioria das pessoas não vai passar por isso aqui. Aqui ele vai descrever outras coisas também, tá? Ele aqui fala sobre que o emitente manifesta sua vontade e ciência inequívoca acerca das condições das garantias indicadas no quadro 6
Esse quadro 6 acima, no caso, é lá os termos de garantias. E em razão disso também autoriza a credora, que no caso aqui seria o Mercado Pago, a solicitar a instituição autorizada pelo Banco Central a realizar atividades de registro de ativos financeiros, que é aquela entidade registradora que eu falei com vocês, informações relativas a esta cédula. No caso, essa entidade registradora é aquela que eu falei lá, CERC, Nuclea, etc, etc. Aqui ele vai discorrer mais um pouco sobre isso, tá? E aqui, ó, consultar as informações relativas aos valores constituídos para cada parte da unidade recebível decorrente desta célula nos limites permitidos pelos regulamentos aplicáveis. O emitente ainda concorda e declara sua ciência de que a manutenção da instituição domicílio vinculará todos os domicílios relativos a determinado arranjo de pagamentos, independentemente da credenciadora da qual serão capturadas, processadas e liquidadas as transações dos cartões de débito e crédito. Isso aqui reforça aquilo que eu falei. Fiz um empréstimo no Mercado Pago, vou sair para outra. O dinheiro vai continuar sendo capturado. E aqui nesse último aqui no 8.4, ele fala: o emitente declara que os créditos fiduciários ora cedidos encontram-se inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames e compromissos de qualquer natureza e espécie, passando a credora a deter, além da propriedade fiduciária dos créditos fiduciários ora transferida, a respectiva posse direta e indireta. Ou seja, aqui, a partir do momento que você não honra com o pagamento ali do empréstimo, a gente está falando que a credora passa a ter propriedade sobre aquilo que você está passando até você liquidar, até ali a sua dívida ficar em dia. Beleza? Então, basicamente, é isso que é o comprometimento de recebíveis. Como é que você pode se proteger disso? Lendo o contrato com atenção, vendo se tem isso, evitando deixar atrasar algum empréstimo, às vezes evitando fazer o empréstimo. Pegar um crédito quando é para expansão de negócio é uma coisa, quando é só para consumir ou tentar tampar algum buraco, talvez possa ser que ele só aumente o problema. Então, de forma controlada, que é a principal coisa, tem que ter controle ali do fluxo de caixa para evitar que isso aconteça. E sempre tentar ali manter a avaliação de todas as cláusulas do contrato que você está assinando, tá? Se você estiver precisando de máquina de cartão, evenpay.com.br e até o próximo vídeo.